Salve, Fortano! Olha só, vamos trabalhar aí com um assunto bem bacana, que é a parte de segurança da informação. Então, dentro do universo de segurança da informação, além das pragas que afligem todo o nosso universo, a gente tem que pensar justamente na proteção. Como nós vamos nos proteger diante de todos os problemas que existem aí. Agora, lembre-se de uma coisa. Primeira coisa quando a gente fala em segurança de informação é perceber que essa matéria ela é maior do que a informática. Ela é estudada pela informática dentro do universo de redes, inclusive, mas ela é transcendente à estrutura da informática, porque você pensa em segurança antes mesmo da informática existir. Desde o momento em que as pessoas começaram a trocar mensagens com o interesse de fazer isso de forma sigilosa, sem que terceiros vissem, ou seja, na hora que a sociedade organizada começa a ter mais aquela ideia de manipulação de informações, troca de dados com uma pessoa ou outra, ou mesmo amantes trocando informações aí de forma sigilosa, secreta, sem que outros percebam, pensa-se na necessidade de segurança. Então ela vai muito além da informática. A informática só trata dela. Tanto que é uma matéria que pode ser cobrada até mesmo em provas de arquivologia, por exemplo, que é um outro universo que explora ela. Então aqui você está trabalhando com estruturas que dizem respeito à segurança de informação. Legal. Mas nesse momento nós vamos focar especificamente na segurança voltada para a área de tecnologia da informação. Só que antes de entrar nesse aspecto, a gente tem que olhar o seguinte. Quando a gente fala em segurança de informação, a segurança de informação ela pode ser trabalhada em dois contextos principais. Ela pode ser apresentada para você de uma forma física. Ah, estou trabalhando com segurança física. É todo aquele mecanismo, toda aquela estrutura que você vai implementar dentro de um ambiente para controlar quem vai poder acessar ao próprio ambiente ou a informação que está ali guardada naquele ambiente. Isso vai desde você ter uma porta, vai desde você ter ali um guarda protegendo o acesso à informação. Então todos esses são mecanismos de segurança física. Sim, eles podem estar associados à segurança da informação, mas você pode perceber que já está bem no limiar, tanto segurança da informação como segurança propriamente dita das pessoas, do ambiente que cerca. Por exemplo, você chegar num banco, você tem ali uma porta magnética, você tem um guarda armado muitas vezes, justamente com o interesse de proteger aquelas estruturas que estão ali dentro, financeiras, as pessoas que estão ali dentro de uma possível ameaça em virtude de alguém buscar ali subtrair valores. Então você tem aí justamente esses elementos, mas não é só quanto a isso que a gente precisa se preocupar. Então aqui nós vamos começar a pensar na informação, evitar que terceiros acessem ela. E aí essas portas, elas já podem estar integrando aí mais elementos. Por exemplo, eu tenho uma porta, mas essa porta ela tem um controle por digital, ou ela usa um controle por crachá que só aquela pessoa e esse crachá é identificado, passa lá o crachá com um leitor de RFID, com um leitor de código de barras, ou alguma forma de ler dados daquele dispositivo. Legal. Ainda é um mecanismo físico de proteção dos dados. Ele tem sistemas, sim, voltados e estruturados nesse contexto, mas quem vai estar determinado ali, a porta em si, é mecanismo físico. Agora, o que pode ser trazido aí para o universo lógico de segurança? É o conjunto de regras e determinações de quem pode acessar aquele ambiente. Então, quando eu estabeleço, olha, esse espaço aqui só pode ser acessado por fulano e beltrano, o resto não pode acessar, aí eu já estou num ambiente lógico de segurança. Estou dizendo que ele vai poder ter acesso àquela estrutura. Então, os níveis de controle ele já podem ir para um contexto mais abstrato. Agora, a estrutura mesmo é a porta, o guarda é o mecanismo físico de proteção. Ok. Então, na parte lógica, o que mais a gente vai empregar é a questão de login, senha, políticas de segurança e, claro, o que a gente vai trabalhar nessa aula, que são as ferramentas e técnicas de proteção que são aí empregadas no ambiente digital de segurança de informação. Então, é aí que a gente está pensando agora. Quando você coloca essas políticas, a gente vai trabalhar no momento mais específico e você tem a questão de senha também no momento mais específico. Além do login, a ideia de você representar o usuário, a gente tem todas essas ferramentas e técnicas no ambiente virtual. Mas cuidado, pois elas também existem fisicamente como equipamentos. Então você tem equipamentos? Sim, mas é um equipamento que está num contexto de proteção de dados que estão sendo transmitidos, recebidos, enviados através de um ambiente de rede. Então é ali que a gente vai pensar nessa situação. E o primeiro que está aí num auge de questões de prova, que você tem que ter um certo cuidado, é em relação ao tal do IDS e IPS. Na realidade, você poderia tomar esses dois carinhas como uma coisa maior, com a própria ideia do sistema como um todo. Por quê? Quando você fala IDS e IPS, primeiramente o IDS ele é um sistema de detecção de intrusão. Então, aqui está o núcleo dele, né? Falar que ele é um sistema de detecção, então você vai estar detectando a coisa, só.
Ele só vai acusar, só vai avisar, ó, tem alguma coisa errada. Então ele vai detectar a intrusão. E você tem o IDS, que é o sistema de prevenção. Então aqui está o núcleo justamente da ideia do que ele vai fazer. Ele vai prevenir de fato. Ele vai ter mais ações a serem executadas. Ah, mas o detecção não vai executar nada? Ah, ele vai te avisar. Então a única atividade que ele executa é essa, embora a gente vai ver algumas particularidades aí. Então, primeira coisa é distinguir entre esses dois ambientes. Aqui a gente vai acabar olhando mais para a ideia geral da estrutura, IDS e IPS. Mas entenda que eu posso falar assim, olha, eu tenho aqui uma ferramenta, um software, um outro programa que entra no contexto de IDS. Sim, tem ferramentas, softwares que entram no contexto de IPS. E para poder dizer se ele está nessa estrutura, se ele faz parte do IPS ou do IDS, e aí usando a ideia de sistema não como um programa, mas sistêmica, de conjunto de estruturas, fluxo de controles e tarefas. Então olhando para isso, e aí você fala, olha, eu tenho uma estrutura que a função dela é só detectar, e ao encontrar alguma coisa errada, avisar que há alguma coisa errada, então ele é um sistema de detecção. Agora, se eu tenho algo que está ali no meio da comunicação, a informação tem que passar por esse cara, porque é ele que vai dizer se a informação prossegue ou não no fluxo de dados que ela está seguindo. O cara que vai dizer se pode ou não aquilo, se vai permitir a ação acontecer ou não, aí eu estou falando de prevenção de intrusão. Então, todo o equipamento, medida de segurança e tudo mais que for tomada nesse contexto, eu vou incluir, vou associar a essa estrutura. Muito bem. Então, como que a gente diferencia? Os dois eles são parecidos e as medidas iniciais são iguais. Os dois vão monitorar o ambiente, vão monitorar o cenário ali buscando a segurança e vão detectar se há problema ou não. Então, os dois vão olhar, opa, tem ali um problema. A diferença é justamente que o de IDS, detecção, ele só vai avisar, falar, olha, seguinte administrador da rede, tá tendo um acesso indevido lá dentro, dá uma olhadinha, vê se eu estou certo, se é algo que realmente merece atenção, precisa ser observado de perto, impedir que aquele usuário continue, algo do gênero. Então ele vai passar essa ideia de notificação. Então ele tem como uma ação notificar e avisar. Tanto que a gente pode pensar nele estruturalmente, né, num desenho, apresentado da seguinte forma. Você tem lá a internet, você tem, por exemplo, o Firewall. Aqui a gente vai falar dele lá no finalzinho, mas entenda que o Firewall, propriamente dito, ele pode ser apresentado em qualquer uma dessas duas situações. Tudo depende do que ele vai estar fazendo. Então, ele aqui, vamos entender que ele pode aparecer nesse esquema tranquilamente. Então, por exemplo, no IDS, você pensa ali, tem o firewall e aqui um switch, um equipamento de rede ali para fazer a troca de informações, conectar dois ambientes. E aí o IDS é paralelo, em que o IDS ele só fica olhando o que está passando por ali. É tipo aquele cara que senta lá na beirada da cerca e fica olhando o movimento, e fala, o vizinho lá entrou alguém estranho, só fica olhando, é cuidando da vida dos outros. É isso que é o IDS, ele é o cara que fica lá cuidando da vida dos outros. Em relação ao quê? Aquilo que vai estar passando lá para dentro da rede interna da instituição. Beleza. E o IPS? O IPS ele vai estar ali no meio, a informação passa por ele. Esse carinha, ele vai justamente aparecer ali. Por isso que foi que o próprio Firewall pode ser visto principalmente como IPS, mas pode ser apresentado de outra maneira. Mas ele está ali justamente dizendo, ó, a informação que está tentando passar para a intranet, ela pode passar ou não pode? Porque além de monitorar, detectar, ele vai aparecer com essa palavrinha aqui, ó, ele controla, ele tem uma autonomia no processo, então ele é uma estrutura mais autônoma. Ele já está pré-programado com tarefas do tipo, opa, esse arquivo eu identifiquei, constatei que é um malware, então apaga ele e não deixa ele seguir o caminho que ele está tentando seguir na rede. É essa a ideia que você tem quando você fala do IPS. Então ele vai prevenir realmente a ação. Legal, então detectar e prevenir a intrusão. Show de bola. Mas é só isso que a gente tem? Não, existem outras ferramentas e outros detalhes sobre o IPS e o IDS. Então vamos olhar aqui como o IDS ele vai estar atuando e quais são os seus tipos. Começando pelos seus tipos. A gente tem dois tipos básicos e basicamente a mistura deles. Tá? Você tem o HIDS. Perceba que agora a gente já foca mais no IDS. Por quê? Lembra que IDS e IPS, no geral, detecção, são comuns. O que muda é a ação, de fato, lá no final que ele trabalha. Mas o IDS tem aparecido em provas alguns argumentos mais nesse sentido. Falar justamente da maneira como ele atua, né? O tipo de IDS. Você tem aquele que é baseado em host. O que é o baseado em host? Simplesmente ele vai olhar o que acontece dentro de um computador. Ele ignora o que acontece com a comunicação desse computador. Ele não vai ver o que está entrando ou saindo da rede daquele computador. Ele está olhando o que esse computador está fazendo. Então ele vai ser usado, por exemplo, para identificar se tem um malware naquele computador. Ah, mas como assim?
eu vou apresentar para você, olha, eu estou olhando aqui para os controles de eventos, em acessar arquivos, a manipular a instalação de programas ou não, elementos do sistema operacional que estão sendo acessados e fazer esses registros de ações, né? Olhar para todos esses registros de ações que o sistema operacional acaba realizando para poder identificar, está tudo ocorrendo como deveria ou há algo anormal nesse processo. Mas isso do dispositivo. Isso pode ser aplicado, por exemplo, no servidor? Sim, eu coloco lá esse cara dentro do servidor, ele vai ficar olhando para dentro do servidor o que está acontecendo estranho dentro do servidor. Se ele está enviando ou recebendo dados, não é o objetivo ali. O objetivo é olhar as ações internas mesmo, para saber se ele está contaminado ou não por algum malware e assim por diante. Então, o IDS no tipo H, né, que é o HIDS, do host, ele está pensando no host como dispositivo. Então, pensa justamente nisso, né? Ele trabalha como um único host, como um único dispositivo. Então, está analisando a estrutura daquele computador. Legal. Mas aí você tem que pensar no fluxo da rede também, ou seja, as informações que estão sendo trocadas, trafegadas através da rede. Aí entra o NIDS, né, que é justamente o N de Network. Então, o Network IDS. Então, ele é o IDS baseado em rede. Então, justamente esse rede aqui vem do Network. Então, está falando aí já da sua estrutura de rede. Então ele vai monitorar, vai analisar, só que agora o tráfego de rede exatamente. E ele vai olhar toda a rede ou naquele segmento. Pensando aqui na nossa análise, é naquele segmento, naquilo que passou naquele espaço da comunicação. Então ele tem um segmento de rede no qual ele vai estar configurado e analisando. Posso pensar na rede como um todo, que seria a ideia do que está entrando e saindo para ela, ou posso pensar só em um segmento, uma sub-rede que foi ali criada. E aí você tem o híbrido, que é o mais tradicionalmente aplicado. Você não pensa numa segurança só local, você tem os dois universos. Você tem a preocupação com a segurança do dispositivo e você tem a preocupação com a segurança da rede como um todo. Então, na prática, hoje, você pode pensar que todos os sistemas de detecção das instituições e tudo mais, eles buscam ser sistemas híbridos. Ou seja, que eles aplicam as duas situações. Tanto preocupação com relação ao tráfego da rede, monitorar e cuidar da rede, como o monitoramento do próprio dispositivo. E aí você pode ter um servidor, pensa assim, um equipamento na rede responsável por coletar essas informações. Então cada computador tem lá o seu IDS local, host, e ele vai repassar os relatórios, os dados que ele apresentou, identificou, ele vai estar encaminhando essa informação diretamente para esse servidor, que vai coletar e vai fazer análise, vai comparar, falar, opa, todo mundo está igualzinho ou tem alguém que está trabalhando diferente? Então aí as maneiras como isso ocorre tem ainda alguns desdobramentos. Mas também a gente tem que pensar o seguinte, como que ao olhar para o equipamento ou para a rede, o IDS ele vai ter a capacidade de dizer, ó, isso é um malware, é um ataque, é uma ação errada, é uma anomalia, é um problema, ou tá tudo de boa, tá tudo certinho, tá nos conformes e segue adiante. É através das formas de detecção. E aqui a gente vai falar forma de detecção tanto para o IDS, como olhar especificamente para outras variações que são os anti-malwares. Por quê? De um modo geral, lembra que eu falei que eu posso pegar e dizer que uma coisa está ligada à outra e é parte da outra. Aqui a gente trabalha segmentado, separando as coisas e até mesmo sendo redundante algumas, porque é a maneira como a prova traz para você. O meu objetivo aqui não é ensinar você a como isso aqui funciona na prática. Não é fazer você se tornar um exímio técnico ou analista de segurança de rede. Eu quero que você resolva as questões de prova. Então, vamos para olhar para a análise da prova. Como que ele funciona, o IDS, para detectar? Ele pode ser baseado em assinatura. Qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem de uma identificação por assinatura é que eu sou mais preciso, que eu vou olhar para o negócio que eu já conheço e vou conseguir constatar dizendo, olha, isso aqui é exatamente um malware, é um ataque, é uma invasão, é algo que eu vou barrar, não vou deixar acontecer, ou vou comunicar o cara lá da administração dizendo, ó, tá acontecendo esse tipo de ataque. Você quer ir lá ver ou vai deixar acontecer? Então eu consigo identificar. O problema é que eu preciso conhecer. Então eu identifico com maior precisão aquilo que eu conheço. Mas e se for algo novo que eu não conheço? É aí que vem a detecção por anomalias. Ou seja, eu vou analisar aquilo que está fora do padrão. Opa, aconteceu ali uma comunicação que não deveria acontecer. Então, aí eu consigo prever novos ataques, né? Prever não, né? Mas constatar novos ataques. Falar, ó, isso aqui é uma coisa nova, isso aqui é diferente. Tem um comportamento típico, tem uma forma tradicional de um ataque, de um malware, de uma invasão que está acontecendo, não é algo que eu conheço, não consigo identificar pela assinatura, então eu vou avisar
para que a estrutura vá lá e faça, né, de administração, a análise mais detalhada e identifique se é realmente um malware ou não, um ataque ou não. E aí está o problema. Ao mesmo tempo que ele consegue identificar coisas novas, situações novas, ou iniciativas de ataque desconhecidos, ele acaba gerando muitos falsos positivos, tá? O que é esse falso positivo? É aquela situação, eu encontrei ali algo que não conheço, então eu acredito que seja errado, mas na verdade era uma nova forma de transação de dados, um novo aplicativo, uma nova porta que foi liberada ali por um protocolo específico daquele aplicativo, e aí o sistema de detecção acabou achando que aquilo era uma situação errada. Então ele gera muitos falsos positivos que merecem o devido tratamento para serem identificados. E aí tem as duas situações. Você tem no IDS que só avisa para o pessoal da administração e tem o IPS que vai ter alguns tratamentos. Então o problema do IPS, quando você pensa, é nesses falsos positivos, o que ele vai acabar fazendo para estas situações. Imagina que ele bloqueia a comunicação. Se ele bloquear a comunicação, eu vou ter que descobrir lá depois que não tinha nenhum problema. Então o usuário vai reclamar, vai vir lá pedir para liberar, porque não estava dando certo. De certo modo, em termos de segurança, é mais interessante isso, você bloquear. Se alguém se manifestar e dizer, olha, não estou conseguindo fazer, preciso fazer, aí eu vou lá e libero e vejo que realmente era algo importante. Agora, se ninguém se manifestar, ou era realmente um ataque, uma praga que estava tentando utilizar daquela brecha, daquela estrutura, ou o usuário não estava tentando fazer algo que não era tão importante ou relevante ou necessário, ou ele conseguiu fazer de outra forma. Então, simplesmente você começa a fazer uma certa mensuração no próprio ambiente de trabalho. Então, por anomalias, tem aí lá suas vantagens que devem ser analisadas. Agora, como que a gente vai trabalhar com o IDS e o IPS? Você tem as duas formas que a gente acabou mencionando, só que vamos colocar aqui numa outra perspectiva. Você pode falar assim, olha, eu tenho lá um IDS que é passivo, que ele só avisa. Eu tenho um IDS que é reativo, ele tem algumas ações pré-programadas, ele não chega a ser um IPS, mas está perto, próximo a isso. Ou seja, ele já tem ali algumas tarefas que ele vai executar, caso ele encontre o problema, fala, opa, para aqui, vamos fazer outra coisa, vamos evitar essa comunicação, bloqueia o endereço IP, troca a porta, redireciona a informação lá para o administrador para ele analisar, copia esses dados, então você pode deixar algumas ações programadas aqui. Então, ele pode ser o passivo, só avisa, só tá lá de olho, né, o vizinho cuidando da vida dos outros, e o reativo, que é aquele lá que vai lá, vizinho, a tua filha saiu lá, tá horário, enquanto você não estava em casa, veio o Beltrano lá na tua casa. Então, ele pode ter algumas ações previstas aí também, né? Então, a ideia dos modos de uso desse cara. Agora, falando aí mais especificamente em estruturas e ferramentas que podem ser colocados nesse cenário de DSPS, a gente começa a falar dos anti-malwares. Na verdade, é o correto usar o termo anti-malware por ser mais genérico, mais amplo e considerar aí situações onde que pode ser pautado individualmente. Por exemplo, você pode pegar em questões de prova falando especificamente do anti-spyware. O anti-spyware, ele vai proteger, num contexto mais específico, contra spywares. Legal. Mas ele também pode estar vinculando ali para você questão de spam também. Então ele tem o spam, ele tem a questão dos spywares, que é o objeto principal dele, tá? Então vou proteger contra spyware. E ele também pode estar trazendo para você situações como, por exemplo, os pop-ups, que aparecem lá, que são as janelinhas chatas que trazem alguma propaganda, algo do gênero, quando você está navegando na internet. Lembre-se que pop-up é uma janela, necessariamente. Só aquela figurinha que aparece na tela lá não é necessariamente um pop-up. Tem que ter a estrutura de janela do Windows, botar lá a barra de ferramentas, barra de títulos do navegador, embora os navegadores hoje não exibem a barra de ferramentas, mas tem que ter lá a barra de títulos, pelo menos, nessa estrutura para dizer que é um pop-up. Então os anti-spywares, eles ajudam também nisso. A finalidade deles é proteger contra spyware, mas também ajudam a proteger contra pop-ups que estão aí, né, na internet. Ok, mas ele é mais específico. Ele é um anti-malware? É. Agora você tem o antivírus. Cuidado, quando a gente fala antivírus, na realidade o termo antivírus hoje, ele é aplicado de forma mais genérica. O antivírus eu poderia substituir de uma forma mais correta pela palavra anti-malware. Então hoje antivírus não é só proteção contra vírus, nunca foi. Falar, só protege contra vírus? Não, ele é mais amplo, ele tem mais estruturas. Então cuidado, posso usar a referência anti-malware ou antivírus. Agora anti-spyware. A gente tem alguns anti-malwares, né, alguns antivírus no mercado, que também já tem o recurso anti-spyware, mas não são todos. Então tem que ter um cuidado.
em relação a esse cara. O antivírus, então, é mais encorpado? É. O anti-spyware é mais específico para algumas situações. Legal. Agora, de um modo geral, o que esses caras têm? Eles têm alguns métodos de detecção, principalmente aí o antivírus, né? Que é o cara mais amplo. Que você vai estar pensando assim, na assinatura, que é a ideia aí que a gente falou do IDS, é a ideia de você ter o retrato de fato. Você pensa assim num cenário policial. Você chega lá na delegacia e tá lá o quadro de procurados, as fotos dos carinhas que estão sendo procurados. Você olha pra foto, você vê o cara na rua, ó, o cara aqui está sendo procurado. Vamos pegar esse cara. É essa a ideia do método baseado em assinatura. Então ele tem a cara pronta, ele tem a característica do malware, ele tem aquilo que ele já está procurando. Então ele já sabe o que ele está procurando. Só que a desvantagem é que ele precisa conhecer. Então os anti-malwares, de um modo geral, eles não podem se pautar apenas nisso. Por isso que a maioria deles, além de usar as assinaturas, utiliza outras técnicas, como a heurística, como se basear no comportamento dos próprios malwares. A heurística ela vai ter uma série de padrões de ações que são executadas, que malwares tipicamente executam. Então, quando você fala assim, toda vez que um cara, que eu tenho um programa que altera lá, não sei qual é o programa, mas eu vejo sendo alterado um arquivo específico do sistema operacional, que não deve ser alterado em momento algum, mas que eu vi que está sendo alterado, opa, isso aí dispara justamente uma heurística, fala, isso aqui não deveria ser alterado. Vamos lá identificar quem que está tentando alterar esse cara. Agora, o comportamento é tipo você pensar no bandido, né? Você olha pro cara, tá meio estranho, você olha pro indivíduo, né, pra sua possível ameaça, e ela tem uma série de comportamentos que entregam, né, aquele nervosismo excessivo, começa a suar frio, desviar o olhar, essas coisas que você mesmo acaba identificando, e muitas vezes o policial tem que ter a forma de identificação, né? A mesma coisa na segurança do computador. Então você pensa nessas técnicas. Para corroborar isso, você vai perceber que os seus anti-malwares, principalmente antivírus, eles têm algumas técnicas, como por exemplo, a gente pode mencionar aqui a quarentena. Então você tem a quarentena. E além da quarentena, a gente pode pensar na sandbox. O que é esse sandbox e a quarentena? São aí recursos utilizados pelos anti-malwares para ajudar a proteger o falso positivo. Como assim? Como é que eu vou ter certeza que aquilo que eu identifiquei é um malware? Porque a heurística e o comportamento ajudam a pegar malwares novos, que ainda são desconhecidos. Porque a assinatura se baseia no que eu conheço. Então eu pego o suspeito, o que eu acho que é um malware, e coloco na quarentena. Na quarentena, eu coloco o malware dentro da quarentena, né, o suspeito, não necessariamente o malware, coloco o arquivo ali dentro da quarentena e fico olhando fora dela. E fico olhando se alguém está precisando dela aqui fora. Olha, você está precisando daquele arquivinho lá? É útil, é necessário? Não, passou 40 dias, o usuário nunca abriu aquele negócio, nenhum outro programa abriu aquele arquivo. Apaga. Não era útil e se era, perdeu. Essa é a ideia da quarentena. A Sandbox, ela traz um princípio parecido. Ela pega essa caixinha de areia, né, que é a ideia de Sandbox, coloca o suspeito ali dentro e executa ele. Ela vai lá e executa, só que a diferença é que ela vai ficar olhando o que está acontecendo ali dentro. Vai falar, legal, vou executar esse carinha, vamos ver o que ele vai fazer. De um modo que ele está num ambiente seguro, travado, ele não consegue fazer nada fora daquela caixinha. Por isso que, normalmente, como ele está sendo executado, a Sandbox, ela é uma ferramenta, um recurso que utiliza-se de computação na nuvem. Então você vai pegar anti-malwares, antivírus, baseados em computação na nuvem para isso. Normalmente são os pagos que vão ter esse recurso. Quarentena é encontrada nos gratuitos, mas os pagos é que trazem mais elementos, como a Sandbox, porque eles vão pegar o arquivo, levar para o servidor, executar lá dentro e ver se há alguma ameaça ou não. Se não há ameaça, ele devolve para o usuário o arquivo. Se era, ele já matou isso lá dentro do servidor e não teve que devolver para o usuário o problema. Então essas são maneiras de verificar justamente quando você está aí suspeitando de um arquivo que possa ser um malware e você queira confirmar isso. Mas também a gente pode observar o seguinte, que além dos anti-malwares, principalmente num contexto de rede, a gente tem duas ferramentas que são muito aí citadas nas provas, como os honeypots. O que é um honeypot? Honeypot ele é uma técnica empregada com a ideia de você colocar uma armadilha na rede para o invasor, tá? É uma ferramenta de segurança para o usuário. Para o invasor, ela pode ser vista como uma armadilha. Então, cuidado com esse contexto, essa perspectiva que pode ser apresentada na questão. A ideia desse pote de mel, que seria o honeypot, é fazer o quê? É colocar na rede um servidor, ou mais de um servidor, você pensa em vários servidores necessários,
que esse cara é falso, ele é mais fraco em termos de segurança, ele tem mais vulnerabilidades, ele tem lá as senhas usuárias, ele tem dados que parecem ser verdadeiros, mas são falsos. E a magia dele é justamente essa, ele tem que ser bom o suficiente para o invasor achar que ele é real, ele não pode ser visto como algo falso. Às vezes pode ter que ser algo que confunda até o próprio usuário. O usuário vai acessar, vai achar que está acessando aquele cara, mas na verdade está acessando outro. Por quê? Se ele for facilmente identificável dentro da rede, não adianta de nada ele existir. Porque a ideia dele é estar ali com uma vulnerabilidade maior, porque o invasor ele vai olhar para aquilo, vai se sentir confortável porque está conseguindo invadir, está conseguindo acessar os dados, e aí nisso vem lá um IDS da vida e monitora tudo que aquele invasor está explorando, todas as técnicas que ele está empregando para conseguir invadir e roubar os dados. E aí eu vou olhar para os meus dados verdadeiros, para o meu servidor real, e ver se ele tem as mesmas falhas que acabam ficando. Porque dentro do honeypot, você tem falhas criadas propositalmente, virtualizadas ali, para que ele seja falho, e tem aquelas que acabam sendo característica mesmo do próprio sistema operacional, da própria configuração, e que acabam passando. E é interessante muito bem ter estas para que eu possa ver se o meu sistema real também as tem, e aí corrigir elas lá dentro. Então, o honeypot é um recurso importante, sim, mas ele existe em todo o ambiente? Não. E a ideia é que todo mundo pense isso, né? Então fique atento com ele. O Firewall ele é um elemento um pouquinho mais específico. O Firewall ele é um mecanismo de rede. Pode ser apresentado para você numa prova dizendo assim, olha, o Firewall é software? Sim, ele é software. Mas ele também pode dizer para você que o Firewall é hardware. Não há problema nisso. Então falar, o Firewall é um software, tá certo? O Firewall é um hardware, tá certo. O Firewall é um software ou um hardware, tá certo? O Firewall é um software e um hardware, também tá certo. Por quê? Você pode olhar para um servidor que a dedicação dele é trabalhar como firewall, e ali naquele desenho que a gente viu no começo da aula, a gente mostra ele como equipamento ali na rede, protegendo a comunicação, então ele é um equipamento, e como software que são os programas, a estrutura própria dele. Então você tem aí essa forma que pode ser apresentada como conjunto todo, ou apresentado separadamente para você na prova, e tá tranquilo, qualquer uma das situações é válida. Qual que é a função dele? Ele vai monitorar a rede. Normalmente ele vai estar vinculando lá com a ideia de monitorar as portas da rede. Mas já veio questão de prova dizendo que ele monitora as janelas. Então, falou, monitorou um buraco da rede identificado. Está monitorando a rede, de modo geral. Ele está protegendo ela em que sentido? Cuidado, porque pode dizer lá que o Firewall monitora a rede ou o computador. Mas quando a gente fala computador, ele está monitorando as portas de rede do computador. Ele está monitorando os dados de comunicação do computador com a rede. Diferente da ideia do IDS ali que eu falei que monitora o host, o IDS que monitora o host está mais para a ideia do anti-malware, que é o cara que vai olhar para o programa ali e o que está acontecendo dentro do computador. Quando a gente olha para o firewall, mesmo o firewall de host, que é aquele firewall do próprio sistema operacional, o firewall do Windows, por exemplo, que deve estar ativo sempre, é uma recomendação e elemento de segurança, esse firewall, ele é um softwarezinho ali, um complementar ao próprio sistema operacional, e esse firewall ele vai monitorar o fluxo de dados da rede com o computador e do computador com a rede. Então ele vai olhar isso. Ele não vai olhar o que está acontecendo dentro do computador. Tanto que se você chegar com um pendrive e esse pendrive tiver um vírus, não é a função do firewall dizer para você que aquele pendrive que estava ali conectado no USB tinha vírus. Porque ele não está olhando para aquilo ali. Não é o cenário de atuação dele. O firewall vai olhar aquilo que está passando pela rede. Se algum malware que está no teu computador, um worm, por exemplo, tentar enviar alguma coisa que não deveria pela rede, aí ele vai impedir que essa informação seja enviada. Mas ele não vai ter a função de chegar e dizer, ó, dentro do teu computador tem um worm. Não é a competência dele. Tá? Então é uma situação aí mais básica. O que ele faz então é permitir ou negar o tráfego dos dados. É isso que ele vai fazer. Então ele vai permitir ou negar que a informação flua através da rede. E aí a gente tem justamente essa ideia do firewall do sistema operacional, o firewall do Windows. A gente tem o firewall de pacotes e o firewall de estados. O firewall de pacotes também pode ser mencionado como servidor proxy ou proxy de rede. Ele tem suas aplicações, né, de forma mais particular, característica dele, mas entenda que ele também é visto como tal. Então o proxy ele tem características específicas no universo de rede, mas ele também pode ser mencionado como proxy, né, sendo um servidor de firewall, como sendo um proxy ou um firewall de pacotes. Então ele aparece aqui para você. E aí um nome tá, específico. Squid é o nome de um aplicativo mais popular aí para fazer servidores de proxy Linux. Então, o sistema operacional Linux vai instalar lá o Squid, tem essa ferramenta ali dentro. Então, é um nome mais expressivo que pode aparecer. E tem o firewall de estados.
O que é o firewall de status? É aquele que vai analisar o estado da conexão. Então esse cara aqui ele já vai analisar um pouco diferente, o IP tables. Ele vai olhar para você aqui na camada de transporte os dados. Ele não vai olhar a informação na aplicação. A aplicação é você olhar assim, o pacote que tem ali dentro. Então olha o estado da conexão, tá conectado, não tá, o que eu tenho? Então, proxy é de conteúdo e a ideia de estado da conexão, que é o stateful, stateless, ali você analisar nesse sentido, é você olhar para o IP tables, né? Um aplicativo também para essa finalidade. Então, cuidado só nesse cenário. Vamos treinar um pouquinho? Vamos ver o que cai nas provas? Olha a primeira questão. No contexto de segurança de redes e computadores, o que é um falso positivo? Um evento real não detectado pelo IDS? Não. O falso positivo quer dizer que era uma coisa, né, um problema que eu acabei identificando, mas que não era problema. Então, não é um evento real essa estrutura. Então, apenas cuidado com esse cenário. Um evento real detectado pelo IDS? Não. Seja ele detectado ou não, não é real. É um evento não real. Opa, então tá aqui, uma dessas duas. Mas que ele foi identificado como sendo real. Exato. Se ele não fosse detectado, estava de boa, tá? Isso aqui é o que a gente espera que aconteça. A alternativa D, a gente quer que ele fale, não era real, então não faça constatação como tal. Agora, não era problema e ele disse que era problema. Então isso é um falso positivo, conforme diz a alternativa C. Próxima questão. Os sistemas de informação possuem diversas vulnerabilidades que podem ser exploradas para se comprometer a segurança da informação. Para reduzir os riscos de segurança, empregam-se diversos mecanismos de controle e de proteção física e lógica desses sistemas. Acerca dessas vulnerabilidades de proteção dos sistemas de informação, julgue o item a seguir. Um sistema de detecção de intrusão, IDS, por uso incorreto. Então, ele está falando do IDS por uso incorreto. Utiliza descrições de ataque previamente conhecidos. Então, fala, conheço o negócio, assinatura, tá? E tá belezinha, tá falando que eu conheço, mas então é assinatura, para identificar a ocorrência de ataques. Esse tipo de IDS tem como inconveniente, né, um problema ali que ele traz para você relacionado a isso, que é justamente atrelado a quê? Identificação, a geração de um número elevado de falsos positivos. Opa, peraí. Quem é que gera falso positivo? Falso positivo vai ser gerado aí justamente quando eu não conheço o cara. Se eu conheço o cara, não é falso positivo. Então, errado. Tá errado essa questãozinha aí. Então, o falso positivo é baseado nas técnicas de comportamento, heurísticas e tudo mais. Eu não penso nisso, aí eu vou ter falso positivo. Quando eu tenho assinatura, muito difícil ter falso positivo nesse cenário. Bacana? Olha a próxima questãozinha. O IDS é um sistema que monitora o tráfego e detecta se a rede está tendo acessos não autorizados. Ele detecta, sim, monitora o tráfego, tá, ele vai identificar isso aí? Olha, de certa forma, sim, né? Um IDS é um sistema que detecta e trata o acesso irregular. Um pacote que integra programas antivírus e firewalls, um pacote que integra programas firewalls e detectores de acesso, cuidado. O IDS ele vai monitorar e detectar se está sendo acessos ou não. O sistema que detecta e trata é o IPS. Então já está errado a B aqui. A A está mais ok. A C, o pacote que integra programas antivírus e firewalls. Esse integra aqui, ele vai dizer o IDS está dentro deles ou eles estão dentro do IDS. Então cuidado, poderia dizer que eles estão dentro do IDS, mas se o firewall só avisar, se ele bloquear a informação, eu não posso dizer que o firewall é IDS, ele está dentro do IPS, então tem que ter um cuidado com isso. Deste modo, aqui mesmo, correto, somente a alternativa A nessa situação. Então veja bem, a ideia básica que a gente propõe é olhar para esse cenário de IDS e IPS, detecta, previne, evita que o ataque aconteça, é o IPS. Então, essas são situações básicas que podem ser mencionadas para você dentro desse cenário, além, claro, das técnicas que a gente viu, que são apresentadas nas provas. Beleza? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.